Que hoje, rapaziada, na prática, da forma que eu faço, as dores de cabeça que eu tenho na hora de criar um agente, os tipos de nós que eu prefiro utilizar, a lógica que eu sigo, a forma de organizar. Agora, quem já estava acompanhando a série, os vídeos anteriores, já sabe que eu coletei os dados, eu vim aqui na Custom Street, fiz uma reunião com o Eletro, eu gravei toda a reunião que a gente fez, coletei vários dados sobre a Custom Street, desde a criação da Custom Street, o preço dos produtos, entre diversas e diversas informações da Custom Street, para que depois a gente pudesse construir a nossa base de conhecimento. Porque toda vez que eu vou desenvolver um agente de IA, eu faço esse processo. A galera quer iniciar pelo workflow, porque é a parte mais técnica, é a parte visual, é aquela parte que a gente consegue visualizar. Então a galera peca muito nisso, porque a galera começa a fazer o workflow, aí depois precisa de dados. Então ela para de fazer o workflow, vai coletar dados. Aí a base não fica completa. Aí depois tem que vetorizar de novo. Então, tipo assim, vira uma bagunça. Por esse motivo, eu inicio fazendo uma reunião com a empresa, qualquer tipo de empresa que eu vá prestar serviço, eu inicio fazendo uma reunião. Nossa Senhora. Eu inicio fazendo uma reunião, depois eu organizo toda a lógica que a gente vai seguir. Terceiro passo, que é o terceiro vídeo. Uai. Não, peraí. Vou nem xingar, não, porque é meu sócio, né? Senão eu perco minha porcentagem na empresa. Vou ligar o ar-condicionado, né, gente? 3 homens dentro desse escritório aqui. Porcentagem saindo de 5% para 2%. 4, viado. O quarto é Jesus, velho. É igual na fornalha. Nossa Senhora! Quer saber dessa fornalha aqui, não. Pode falar de fornalha também, não, senão o cara é diretriz. O cara tá ligando o ar-condicionado só para mostrar Rolex. Não, você quer a mão direita, não. Peraí, eu vi, aí, ó. Aí, Tá vendo? Aí, ó. O Leleto tá deixando o Jordan muito folgado. Tá deixando, mano. Estão deixando o preto. Ar-condicionado. Tá deixando o preto chique. Não, tem base, não. Os caras tá ficando chato. Você não quer ser meu sócio? Deixa eu ver se. Tem alguma Daniel. Deixa eu ver se eu consigo permitir todo mundo para entrar nessa call aqui, né? Deixa bem claro, né? Nessa call. Todo mundo entra. Pronto. Então, pronto, ó. Que nem eu falei. Depois que a gente coleta os dados, organiza toda a base de conhecimento e a lógica que a gente vai seguir desse agente, a gente tem que vetorizar esses dados no Supabase, que é uma base vetorizada, que é literalmente pegar todo esse conteúdo, todas essas informações, transformar num modelo que a IA consegue consultar como se fosse o cérebro dela, como se fosse o consciente dela ali. Porque toda vez que ela precisar de uma informação, ela busca nessa base de conhecimento e entrega a resposta certa. Porque se a gente só jogar as informações dentro de um prompt, primeiro, você vai gastar muito token, porque, querendo ou não, é pago. Um agente de IA não é de graça. Entendeu? Cada requisição que a gente faz na OpenAI, por exemplo, ou qualquer outra IA que tem no mercado, vai gastar tokens. E se você tem um prompt muito grande, consequentemente, você vai gastar muito mais token. Entendeu? Então, essa base de conhecimento é para isso. Ela só consulta quando é necessário. O restante, coisas que não tem necessidade de consultar na base, ela segue o prompt, a identidade que você criou, para seguir essa linha de raciocínio. Então, agora, desde a fase que eu pego, crio o prompt de treinamento, arquitetura, nem existe essa palavra, crio a arquitetura do agente, me organizo para executar, a gente vai fazer nessa call. Vai ser uma call de 1 hora, introdutória, direto ao ponto, e nos próximos vídeos vai ser o desenvolvimento, que vai ser a parte que a gente faz ajuste, a gente faz teste, e por final, a gente põe ele em prática. Como aqui na Custom Street recebe muitas mensagens, a gente vai conseguir testar ele literalmente na prática. Se der erro, vai estar dando erro e consequentemente, a gente pode estar perdendo cliente. E a gente tá nem para isso, meu filho. A gente não, né? O Lelé tá, mas eu não tô, não. Lelé tá, mas eu tô, não. Então, eu tenho que garantir o meu trabalho. Eu tenho que fazer uma base bem feita. Por quê? Se der ruim, é menos dinheiro no bolso. Então, bora fazer direito. Fechou? Primeiramente, rapaziada, eu gostaria de saber quem aqui já conhece o NHN ou já criou nem que seja um workflow básico, entendeu? Tem um botãozinho de levantar a mão e tem a opção também de falar, se vocês quiserem falar também. Quem pelo menos já utilizou o NHN? O Rafa já levantou a mão aí e falou que já utilizou. Mais alguém? Eu já usei também o Make também. E o Make também, boa. O Tico, meu querido Tico, que não falta nenhuma call, já utilizou o NHN ou ainda não? Tá mutado.
Ainda não, ainda não. Boa. Ó, então tem pouca gente. Então, a galera que tá aí realmente está interessada pelo tema, que é um direto ao ponto, é a oportunidade de vocês aprenderem, entendeu? Nessa aula eu não vou ensinar como instalar o NTN, etc. Porém, caso vocês... Tem que comprar o curso, né? Não. Precisa instalar. O pitch é no final, moço. Vazou. Aí é foda. Mas depois a gente vai fazer um vídeo no YouTube também, ensinando como instalar, tudo bonitinho. Também vai estar lá no treinamento. É lógico, né? Que a gente também não é besta, né? Então, rapaziada, primeiro ponto é a gente criar o nosso workflow no NHN. Ah, Jordan, mas não estou entendendo nada, não sei o que é NHN. Paciência, senhor, paciência. Você vai conseguir acompanhar e é muito mais simples. Até o Rafa, que é um orangotango, ele entende. Imagina vocês, entendeu? Que é muito mais inteligente. Então, pode ficar tranquilo. Deixa eu pegar aqui a base de conhecimento da Custom também e o meu querido Mapify. Para a galera que já viu a nossa querida aula, se eu não me engano, a aula 2, já sabe que a gente utilizou o Mapify para mapear todas as funções do agente. Inclusive, o Mapify, a título de conhecimento, eu conheci ele através do nosso querido maranhense, que está aí há meses e meses atrás. Então, olha o poder do networking aí também, ó. Só o preconceito, pô, a xenofobia comigo. Não, xenofobia não, mano. Maranhão tem os lençóis maranhenses. Tipo assim, a gente gosta, entendeu? A gente não tem preconceito, não. A gente trata até como se fosse gente. Pronto. Rapaziada, vê se você tá compartilhando a minha tela certinho aí. Tá Ô, aparecendo até a conta bancária ali em cima. O Itaú, Bradesco, Santander. Ah, Renan, confirma isso aí pra mim. Então, pronto. Aqui é o nosso Mapify, que é o quê? A gente criou toda a base da Custom Street, eu enviei um prompt falando para a IA como que seria esse agente, e ela me resumiu todo o mapa mental desse agente, desde as ferramentas e as funções que a gente vai utilizar nele. Nossa senhora, essas notificações aqui tá bem baixa, né? Deixa eu ver aqui o volume dessas notificações. Já mostrou que funciona. Anotem. Ai, Vamos ver o que dá resultado. mas eu não vou escutar nem o Rafa, nem a galera, cara. Ah, tá bom, deixa esse trem aqui. Então, se tá notificando, tá ótimo. Amém. Então, tipo assim, esse Mapify é literalmente todos os passos que a gente vai seguir no nosso agente. Primeiramente, tem o núcleo do sistema. O que é o núcleo do sistema? É a base que ele vai seguir, que é um agente RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Ah, você tá doido. Que é um agente que utiliza a nossa base de conhecimento para fazer as consultas. O processamento vai ser feito por um LLM e externo também, que é o que? A gente vai ter várias ferramentas dentro desse agente. Porque o agente, ele não é simplesmente conectar um nó da OpenAI lá no NHN e colocar um prompt e uma base de conhecimento. Não. Vai ter que ter várias ferramentas, que nem na Custom Street. Pô, o cliente ele vai precisar fazer um orçamento. E aí? Como que a gente faz? Só de pôr no prompt ele vai conseguir agendar para o cliente, por exemplo, no Google Agenda? Não vai. Então, a gente tem que ter subferramentas. Então, tudo isso a gente está listando aqui. Como eu já sei uma lógica, bora partir direto ao ponto, que ninguém gosta de ficar lendo. Se vocês quiserem esse Mapify aqui da lógica que a gente utilizou, eu mando para vocês. Mas bora para a prática, porque eu não tenho paciência de ler. Isso aqui é para mim ter um norte, entendeu? E para vocês também vai ser da mesma forma. Você tem que ter um norte. Você tem que saber o que você está fazendo para você não se perder, entendeu? Mas você também tem que ter prática, que para mim é o mais importante de tudo. É praticar. Entrar em ação mesmo. Começar a construir workflow, ter erro, tomar ROI negativo, entendeu? Vocês têm que testar. De início, você pode testar para você mesmo. Quando você estiver bom, testa para cliente, entendeu? E quando vocês também, estou começando a fechar contrato com a galera, vocês ter o seu primeiro, segundo, terceiro cliente, pô, o primeiro agente, ele nunca sai perfeito. E isso, na sua reunião com o seu cliente, você também tem que falar isso, entendeu? Então, bora já direto para o workflow, para que fique mais direto ao ponto. Deixa eu ver como é que eu troco de tela. Aqui, workflow. Olha só, coisa tecnológica. Pronto, coisa linda. Estão conseguindo ver o workflow do NTN? Tá tendo algum problema? Vocês vão me avisando, rapaziada, porque eu falo pra caramba. Tá funfando. Maravilha.
Para quem não conhece, esse daqui é o workflow. É literalmente o nosso fluxo de trabalho, onde a gente conecta todos os nós para realizar todas as ações do agente. Inicialmente, como a gente sabe que o agente da Custom Street ele vai receber uma mensagem do WhatsApp, o que a gente precisa? De um nó do WhatsApp. Só que hoje a gente tem a nossa ferramenta que é o ArcChat. Então, eu não faço como qualquer outra pessoa do mercado faz, que é simplesmente conectar um Evolution API, por exemplo, para conectar um WhatsApp business comum para realizar uma automação. Dessa forma, seu agente A vai cair e várias vezes. O primeiro erro que tiver no seu workflow e começar a spamar um monte de mensagem, meu amigo, você vai derrubar seu número, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente utiliza o ArcChat para passar as mensagens por lá. Porque passando por dentro dos ArcChat, a gente consegue também ver todo o histórico de mensagem, entendeu? Então, como a gente vai precisar sempre estar analisando e sempre estar intervindo, às vezes, o agente, em caso aconteça algum erro, a gente sempre vai passar pelos ArcChat. Só que antes de fazer essa lógica, primeiramente, a gente vai fazer já a lógica do agente de IA, que é praticamente o nosso coração do nosso trabalho, entendeu? Então, bora começar aqui, ó. Utilizar um nó, que é o AI Agente. O que é esse AI Agente? É um nó que você consegue conectar qualquer tipo de inteligência artificial nele. Ele é um agente que conecta vários outros modelos. A gente costuma utilizar o da OpenAI mesmo, porque hoje, para mim, é o que está funcionando melhor, entendeu? Nas nossas operações. Como tem algumas outras funções mais avançadas também na OpenAI, a gente gosta de utilizar muito ele. Só que, dependendo do seu projeto, existem outros modelos, como o DeepSeek, por exemplo, que é bem mais barato e faz a mesma função. Entendeu? Mas a título de tutorial também, e eu estou gostando de utilizar o OpenAI, eu vou usar o OpenAI também e pronto. Chat Model, a gente seleciona OpenAI, porque é o modelo que a gente vai utilizar. Aqui você conecta sua API, que eu vou colocar o assistente geral das Avex, e vou manter aqui, ó, o 4.1 mini, porque ele está sendo um dos mais baratos atualmente, e está funcionando muito bem. Tem o 4 ou mini high também, que ele funciona muito bem, só que ele é um pouco mais caro. Esse 4.1 mini, para 90% das funções, já funciona muito bem. Porque ele é rápido e direto. Entendeu? Beleza, Jordan. Vamos receber a mensagem aqui do cliente. E como que a gente vai guardar as informações desse cliente? Esse cliente pegou, me mandou a informação. Como que eu vou saber o contexto dessa conversa? Aí que entra a memória dos agentes. Porque todo agente que você vai criar, você precisa de ter algum tipo de memória. E existem vários tipos de memória. A que eu mais utilizo é a simples do NHN, que, é só uma memória de contexto ali básica para o agente analisar as 10 últimas mensagens que aquele usuário enviou. Pode usar a simples mesmo, já funciona. Só que, eu quero ter um agente mais avançado, um agente mais rápido, um agente mais eficaz, eu gosto de utilizar ou Postgres ou Redis. Mas a gente vai utilizar o Postgres mesmo, porque ele está funcionando muito bem. Entendeu? Então, vamos utilizar a memória do Postgres. Rapaziada, às vezes, de início, para vocês que nunca usei NHN nem nada, pode parecer complexo, mas é assim que vocês vão aprender, entendeu? E tirando dúvidas também. Como eu falei, isso daqui não é uma live, isso daqui não é Qual que é o nome daqueles negócios que a galera faz? Caiu a notificação de vender? Não, né? Não, a notificação não aparece, não. Tinha que aparecer para a galera empolgar. Só apita mesmo. Mas eu acho que é o webinário. É o webinário. Isso aqui não é um webinário, que a galera deixa lá gravado e fica uma aulinha passando. Então, a oportunidade de vocês aprenderem é essa. Entendeu? Hoje, a gente cria agências de IA extremamente complexas que funcionam e muito bem. Entendeu? Então, aqui é o momento de você tirar uma dúvida. Existe vídeo no YouTube, Jordan. Beleza. Eu também já vi centenas de vídeos no YouTube. Só que 80% do que eu aprendi foi literalmente daqui, ó, errando. Entendeu? Então, se você tem a oportunidade de fazer uma pergunta e ser respondido, faça. Porque a sua pergunta, por mais besta que você possa imaginar que seja, vai tirar a dúvida de outra pessoa. Então, se tiver dúvida, é só ligar o microfone e falar. Tem restrição para ninguém, não. Fechou? Até então, vocês estão entendendo? Fala aí, rapaziada. Só o Rafa e o Dan que fala aqui nesse trem e o Alessandro. Vocês estão escutando? O pessoal tá tímido. Não, povo tímido. Ou então levanta a mão aí, ó. Tô ouvindo, Jordan. Pode parecer difícil, realmente é difícil, mas entendam isso. De início é difícil mesmo. Exatamente.
Mas depois, velho, fica mamão com açúcar. Aí, se vocês virar psicopata, igual o que gosta demais de fazer essas coisas loucas, vocês vão ver as obras de arte que vocês vão estar criando com o tempo. Por exemplo, vou transmitir a tela de um dos agentes que a gente está em desenvolvimento, que é um agente que está para ser entregue essa semana para uma cliente. Quer ver, ó? Vocês estão conseguindo ver minha tela? O tamanho do bicho. Esse daqui é um dos nossos Megazords e um dos projetos que estamos para entregar. Beleza, Jordan. Você começou mostrando ali um nó de agente de IA básico e como que chegou nesse nível? Literalmente seguindo essa metodologia, que é mapeando tudo que vai ser feito e executando. E no meio termo vai dando erro, você vai testando, vai dando erro, você vai testando. Esse agente completo aqui, que é um agente que analisa se a mensagem do usuário é texto, áudio, documento ou texto, áudio, documento e imagem. Isso, texto, áudio, documento e imagem. Então, esse agente ele analisa. Se for uma imagem, ele consegue analisar a imagem. Se for um áudio, ele consegue transcrever o áudio. Se for o documento, ele também consegue analisar um documento. Então, como esse agente é um agente de suporte ao usuário, ele precisa de ter todas essas funções, entendeu? Porque, às vezes, a aluna dessa cliente, ela vai mandar uma dúvida e vai mandar uma print do Instagram dela, por exemplo. E aí, como que o agente de IA vai analisar o que aquela aluna enviou? E é apenas com essa lógica que ele vai conseguir analisar. Então, basicamente, a gente criou essa lógica para isso. De início aqui, já detecta foto, áudio, PDF ou texto. Entendeu? Aqui, nessa parte, a gente faz todo o cadastro da aluna. Nesse agente, a gente consegue guardar uma memória de contexto extremamente longa dessa aluna. Se a aluna, em 1º de janeiro de 2025, falou que ela gosta de laranja, a cor favorita dela é laranja, se for necessário, o agente de IA vai lembrar disso, mesmo ela já tendo mandado diversas mensagens. E tudo numa lógica simples que a gente fez aqui nesse agente. Vou aceitar essa outra pessoa aqui. Pronto. Aí, ó. Então, nessa parte aqui, ele analisa se a aluna já está cadastrada. Se já tiver cadastrado, ela passa por cima e segue o workflow. Se não tiver, ela realiza o cadastro da aluna, realiza o cadastro numa ferramenta que a gente utiliza para ter essa memória de contexto enorme, que é uma memória de longo prazo, que ela funciona como se fossem os neurônios do cérebro. É uma loucura. Literalmente, até a forma visual que você vê desse banco de dados que a gente utiliza para guardar as memórias, é como se fossem os neurônios do nosso cérebro, um conectando com o outro. Então, por isso, ela é muito, mas muito útil e muito eficaz também. Pode falar, meu amigo. Ô, Jordan, e qual é o gatilho que é usado aí, tipo, para passar por cima e continuar se já tiver o cadastro? Então, primeiramente, a gente busca no nosso banco de dados, que é o Supabase. O que é o Supabase? É um banco de dados que a gente consegue armazenar os dados como qualquer um outro. A gente verifica essa aluna, a gente recebe o telefone dela. Com base no telefone dela, a gente verifica se ela já está no Supabase. Se ela já estiver cadastrada no Supabase, ela vai por cima. Por quê? Ela já está cadastrada. Se ela não tiver, ela passa por baixo, ela cadastra ela na nossa ferramenta que se chama ZEP, que é essa memória de contexto extremamente longa, e cria essa aluna, e depois disso, a gente segue o workflow. Então, aqui que está essa lógica. Esse if que analisa. Se aqui, ó, verifica a ID, não estiver vazio, ela passa por baixo. Entendeu? É basicamente isso. Para cima é se já tiver cadastrado, para baixo é se não tiver. E se ela não tiver, ela realiza o cadastro. Então, consequentemente, a próxima mensagem que ela enviar, ela vai por cima porque ela já cadastrou no banco de dados. Então, é basicamente isso. Entendeu? Então, depois disso, a gente adicionou uma lógica básica para evitar aqueles problemas de mensagens seguidas. Exemplo, a aluna pega e manda oi, depois manda um boa tarde. Se você não tiver essa lógica, a IA vai responder primeiro aquele oi. Ela enviou um oi, ela responde oi. Depois ela respondeu boa tarde. Então a sua IA vai ficar toda bugada. Então a gente precisa dar uma margem de tempo para essas pessoas que enviam várias mensagens de uma vez. Então aqui está essa lógica. Que é uma lógica utilizando o Redis, que é uma memória que funciona como longo e como curto prazo, que ele recebe a primeira mensagem, depois recebe a segunda ou terceira, junta as três,
forma um contexto das 3 mensagens, ou 4, 5, não importa a quantidade, e depois desse contexto que ele envia para a IA, entendeu? Depois disso, eu sempre utilizo nos meus agentes, e nesse agente também da Custom Street a gente vai utilizar essa forma de mapear os dados. Que a gente deixa todos os dados da aluna em um nó set, que é esse nó aqui, ó, Edit Fields. Esse nó, ele é para a gente mapear os dados mesmo. Ele tem diversas funções, porém a gente utiliza antes dos agentes para mapear todos os dados, o nome, telefone, e-mail, se for necessário, tudo dessa aluna nesse caso. Depois de mapear, eu criei uma lógica de etapa, porque esse daqui é um funil bem gamificado. É um funil de aprendizado contínuo. Por quê? A partir do momento que eu te vendo uma mentoria, por exemplo, e eu te digo que eu vou te acompanhar, eu tenho que te acompanhar seguindo a metodologia, certo? Então, como que a gente fez para seguir essa metodologia? Literalmente, criamos da etapa 0 até a etapa 7, que a partir do momento que a aluna vai progredindo, é um agente diferente que dá um suporte para essa aluna. Então, o primeiro agente, ele pega e consulta o nome e faz o primeiro contato. Depois que ele já fez o primeiro contato, ele já parte para o segundo agente, que é um agente especialista em X conteúdo. Depois que essa aluna realizou esse X conteúdo, já conseguiu realizar essa etapa do treinamento, parte para a segunda etapa, e assim vai indo. Então, essa lógica é uma lógica complexa, bem complexa de ser executada, porém extremamente útil. Porque, hoje no mercado eu nunca vi um workflow. Por isso que eu bato muito na tecla pra galera parar de ficar pegando o workflow dos outros e tipo assim, se você for pega partes de workflows, mas entenda a lógica, entenda como que vai funcionar seu workflow e não simplesmente pegar um e falar, isso aqui é um agente de tal coisa. Velho, não é assim que funciona não. Entendeu? Você tem que entender. Bota a mão, faz acontecer para que você se torne um profissional e não simplesmente um copia e cola, velho. Copia e cola, meu amigo. Qualquer cara que tiver nessa cal aqui, passa por cima de um copia e cola. Esses caras que só pegam workflow e presta serviço para a empresa. Porque na hora de dar um suporte para a empresa, ele não vai conseguir. Vocês que estão aqui aprendendo e vão colocar em prática, vai ser super tranquilo de dar um suporte para a empresa. Entendeu? E com base naquele conhecimento que eu falei para vocês no workflow da Custom Street, que foi a base de conhecimento, a gente também utiliza a mesma lógica. Que não falei. A gente cria o agente aqui e mostra que a gente utiliza, entendeu? Não é esse negócio, vou criar um conteúdo viral aqui, que é interessante. Não, a gente realmente utiliza. Que nem aqui, ó, consultar base de conhecimento. Aqui tá todos os dados dessa pessoa que eu estou prestando esse serviço, desse agente de IA. Então, aqui é a nossa base de conhecimento geral, que qualquer dúvida que a gente tiver, ele buscar aqui vai ter resposta. Entendeu? Uma base extremamente completa e vetorizada. Depois disso, a gente passa por uma base de resposta do cliente, onde a gente responde de forma extremamente humanizada, que a gente responde por blocos, envia a primeira mensagem, depois envia a segunda mensagem, como se fosse um ser humano mesmo digitando, entendeu? Então a gente criou essa lógica inteira aqui, que é para isso. Ele envia as mensagens separadas e por bloco, entendeu? E aqui também, como eu falei que a gente utiliza a memória de contexto longa, toda resposta que a gente dá para essa aluna, a gente adiciona nessa memória de contexto longa, que é para sempre ir armazenando e deixando o cérebro dessa IA extremamente complexo e com muitos dados. Então, toda essa lógica desse agente é uma lógica extremamente simples. A galera fala, mas é muito difícil aí. Não é. A partir do momento que você criou um agente desse aqui, eu praticamente repliquei os outros. Essas lógicas aqui, elas são híbridas. Você consegue utilizar em vários tipos de workflow. Entendeu? Só que você precisa entender. Porque se você não entender essa lógica, não faz sentido você criar um agente IA. Por isso que eu falei que essa aula, essa call, é literalmente te ensinando a criar um agente de IA na prática. E a prática é essa. Entendeu? A gente não precisa ficar escondendo como que funciona. E uma das práticas que a gente faz, que a gente vai fazer no nosso agente de IA da Custom Street, é sempre utilizar os cards. Olha só esse agente de IA. A gente tem objetivo, as ferramentas cruciais que precisam ser utilizadas, o que a gente já tem, qual tipo de WhatsApp a gente vai utilizar, tudo eu vou metrificando e vou adicionando aqui, ó, nos cards. Eu vou me organizando dentro do próprio NTN. O mapa mental é um norte. Aqui, na hora da execução, a gente vai adicionando. E para você adicionar um card desse, basta você vir aqui no NTN, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó. Clica com o botão direito, adicionar stick node. Pronto. Tá aqui. Basta você alterar e adicionando seus dados. Fechou? Alguma dúvida até aqui? Que a gente agora já vai partir para a execução da criação do agente de IA da Custom Street. Entendi tudo. Ninguém tem dúvida? Aí, ó, tá vendo? Fala, Jordan, beleza?
Ó, o Heitor, meu amigo, Eu, empreende. eu tô só acompanhando aí, tô boiando, mas tô aprendendo, hein? Primeira Aí, vez que eu ó. tô vendo esse universo. Não, mas é isso. Eu falo pra galera não assustar, porque às vezes assusta. Mas não precisa assustar, não. Mas eu fiquei curioso, uma pergunta. É aquele negócio, né? Pode ser boba, mas não é burra. Hum. É o seguinte, como que você consegue trilhar o caminho da IA com o cliente automaticamente sendo real e acompanhando as mensagens que são automatizadas ali para saber se tem algum erro ou não durante todo esse processo? Aí, ó, tá vendo? Não foi nada burra essa pergunta. Tá vendo? A galera às vezes acha que é besta e nunca é. Então, hoje, que nem na API oficial do WhatsApp, se você não tiver uma plataforma integradora, que no nosso caso é a Zarkchat, você não consegue analisar, porque todas as mensagens estão sendo enviadas aqui, você não guarda um relatório, entendeu? Então, tipo, pô, como é que eu vou saber? Você vai só confiar? Tipo, eu não confio, entendeu? Aí, o que a gente faz? A gente utiliza o Zarkchat, que nem aqui, ó, é um webhook do Zarkchat, que é da nossa plataforma, do nosso sistema. O nosso sistema ele tem uma API própria dele. Então, todas as mensagens que são trocadas, aparece lá todo o relatório, desde a resposta do cliente e a resposta que a IA enviou. Então, como a gente não utiliza diretamente a API da Meta, a gente utiliza do Zarkchat, que está conectado na Meta, a gente consegue ter esse histórico. Existem outras formas e outras plataformas que fazem isso também, que nem o Chatwood, por exemplo. É uma outra plataforma. Porém, não é tão completa quanto o Zarkchat. Entendeu? Porque o Zarkchat você consegue desativar a IA quando você quiser, você consegue adicionar um ticket a um cliente, você consegue colocar uma tag, transferir para um outro atendente. Que nem esse agente que a gente criou, por exemplo, ele tem a função de escalonar para um atendente humano, que é essa função aqui, ó. Quer ver? Ó? Escalonar para um atendente humano. Por quê? Mesmo sendo um agente de IA extremamente complexo e que a gente toma muito cuidado, ainda pode acontecer erros. Por quê? Um agente, você vai lapidando ele. Você não inicia esse agente de IA já pronto. Ele vai ter que ter erros. Porque é igual na vida, a gente aprende errando. Um agente de IA é da mesma forma. Errou, consertou. Então já é um erro a menos. Errou de novo, consertou. 2 erros a menos. Até que ele fique rodando automaticamente, sem erros. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente cria um sistema de escalonar para o atendente humano. E como que funciona esse sistema? Quando a gente já não consegue responder, ou é uma dúvida muito específica, ou a aluna fica mandando algumas coisas desconexas, e que o agente já não está conseguindo responder, ele automaticamente detecta e chama essa ferramenta de escalonar para atendente humano. Ou seja, ao chamar essa ferramenta, automaticamente a gente já desabilita essa IA para ela não responder mais essa aluna e notifica o atendente humano. Esse atendente humano pega essa notificação com os dados dessa aluna, vai lá dentro do Zarkchat, que é a nossa plataforma, entra no chat ao vivo, vai até essa aluna e consegue responder. Então, basicamente, ele vai ter todo o histórico de conversas que a IA respondeu e que a aluna mandou dentro do Zarkchat e vai poder responder. Aí, beleza, respondeu a aluna, tá tranquilo, já resolveu o problema ali, de forma, pelo menos de forma parcial. O que ele faz? Ele reativa a IA. Entendeu? Ele vai lá, ativa novamente a IA. A gente cria um sisteminha para o atendente desligar e ligar a IA quando ele quiser. Entendeu? Então, tipo, a gente consegue ter esse controle. A gente não deixa tudo solto. Porque quando você deixa muito solto e não consegue ver o relatório da IA, dá bagunça. Então, você passa para uma API externa, que no caso é o do Zarkchat, para ter esse acesso. Só que isso é algo que vocês têm que, ter em mente. Não é porque está passando pelo Zarkchat que a gente não está utilizando a API oficial. É bem diferente. O Zarkchat está com a API oficial da Meta. Só que a gente envia os dados pelo Zarkchat e o Zarkchat envia para a Meta. São duas comunicações, entendeu? Seu número continua sendo a API oficial da Meta, seu número continua sendo seguro, continua conseguindo receber dados normalmente. Então, não vai deixar de ser API oficial pelo fato de passar por dentro do Zarkchat. Zarkchat não é API não oficial, entendeu? Então, para que fique claro e não haja dúvida sobre isso. A gente utiliza ele literalmente para isso. Conseguir ter esse controle do nosso chat. E isso serve para várias coisas. Por exemplo, o Telegram. Por exemplo, eu quero fazer uma estrutura no Telegram. Você pode utilizar o Zarkchat, a API do Zarkchat, ou então utilizar o Chatwood, por exemplo. Sempre é bom você utilizar uma outra API para ter esse controle de chat. Espero que tenha sido respondido. Se tiver outra dúvida, a qualquer momento pode falar, fechou? Não, deu para entender, sim. Show de bola. Perfeito. Então, rapaziada, basicamente é assim que funciona um workflow de um agente que é de suporte ao aluno. E como que a gente vai trazer essa lógica
para que funcione no agente de IA da Custom Street? Eu poderia simplesmente, e posso fazer, e vou fazer também, utilizar partes desse workflow para construir aquele. Só que de início, bora construindo junto para que vocês entendam a lógica. Mas depois, como eu já construí um que já funciona bem, várias coisas que dá para reutilizar em vários outros agentes, para que eu vou construir nó por nó de novo? Entendeu que agente de IA não é algo extremamente complexo? A partir do momento que você entende e você já criou uma ferramenta X, você pode utilizar ela em vários outros agentes, porque a lógica são parecidas, que nem aqui, a gente também tem um agente de IA, que é um agente de vendas. Um agente extremamente complexo, que faz venda, ele gera Pix, manda o código Pix no WhatsApp, que a pessoa pode copiar, um botãozinho de cobrança no WhatsApp, ela clica lá, copiar a chave Pix, faz o pagamento, o agente de IA libera o produto para esse cliente, tudo de forma 100% automática, entendeu? Então, tipo assim, e isso utilizando modelos híbridos, utilizando uma parte de um workflow, outra parte de outro, só que o quê? São workflows que eu fiz, ou pelo menos eu entendo dele, porque se você não entende, você vai ter mais dor de cabeça do que assertividade, entendeu? Então, bora lá agora para a agenda da Custom Street, para a gente iniciar o nosso passo a passo. Espero que já tenha esclarecido muita coisa. Eu acho que você assustou a galera com esse tanto de coisa aí na tela. Não, os caras vê a gente fica louco, mas é muito simples. Mas é bom assustar mesmo. Porque vai ser complexo, porém é simples. É um complexo que depois que você começa a entender cada nó, fica simples. A base é essa daí. Tipo, o cara, ele entendeu a lógica, acabou. Entendeu? Pô, eu preciso de tal coisa. O que eu vou utilizar? E lógico, rapaziada, se você tá querendo fazer tudo isso daqui do zero, ou quero entender de código, vou ter que aprender a programar, pelo amor de Deus, né, gente? Você não tá vivendo na mesma era que eu, não. Então, tipo assim, existem diversas inteligências artificiais que vai te ajudar e muito, e muito. Eu utilizo IA 90% do meu dia. Minha mulher me manda bom dia, eu conecto um agente de IA ali para responder ela se for necessário. Mentira. Não, pior que se ela estiver na aula. Vai dormir na casinha do cachorro. Nossa. Pior que é verdade, isso aí. Isso é Oxe. verdade. Pra vocês entenderem o nível. Então, tipo assim, eu utilizo IA para tudo. Pô, eu tô com dúvida em que construir um workflow. Rapaziada, erros. Nunca faço isso. Vocês que estão no YouTube vendo essa aula, e vocês que estão aqui na Cal, nunca simplesmente manda para um IA. Olha, preciso de criar um workflow de atendimento. Crie um workflow para mim. IA não é chofé não, meu amigo. Entendeu? Então, tipo assim, aprenda a criar prompts também. Ah, Jordan, não sei. Continua acompanhando a nossa série que vocês vão aprender também. Fechou? Nesse caso aqui do agente da Custom Street, a gente já conectou o nosso modelo de IA da OpenAI. E também a nossa memória do Postgres. E agora, como que a gente vai ter o nosso conhecimento, que é a base que a gente criou para a Custom Street? Aqui em Tool. Pode falar, meu querido Rafa. Vou dar uma dica para a galera que me ajudou bastante, me ajuda até hoje. Ao invés de pedir para a IA criar o fluxo ou qualquer coisa, peça para ela criar o prompt. Fala que você precisa de um prompt que tenha isso, e ela vai criar esse prompt, aí com base nesse prompt a pessoa manda para ela mesmo um prompt que ela criou para ela gerar workflow, qualquer tarefa que seja. Isso faz muita diferença, tipo, muita diferença mesmo. Ajuda demais. E outra, pô, Jordan, tô vendo, gostei demais desse mercado. A gente de IA realmente é revolução. Se alguém aqui tem alguma dúvida sobre isso, cara, você tá muito atrasado, porque, pô, principalmente a galera que já é empresário, já lida com funcionário. Tá cada vez mais difícil contratar, tá cada vez mais difícil liderar essa galera. Então, pô, você vai ter que estudar muito liderança para você conseguir liderar uma galera e ainda vai te ferrar de várias formas, desde imposto, desde entregar atestado, entre outras coisas. Então, um agente de atendimento, na sua empresa, você já substitui muito disso. A galera fala, mas não substitui o humano. Pô, pelo menos 70% já está substituindo. E alguns, até 100%. Então, aprenda. Ah, eu não quero aprender para prestar serviço, pelo menos para você. Até mesmo para você entender se alguém for prestar um serviço para você. Entendeu? Porque vai fazer toda a diferença. E nisso, também, com base no que até que o Rafa falou, existe uma ferramenta chamada Cloud AI. O que é essa Cloud? Pelo amor de Deus, Jordan. O que isso vai fazer sentido nisso que você está ensinando? Por que você está falando disso, sendo que a gente vai construir o agente? Até agora você não construiu esse agente aí, meu querido?
Rapaziada, a Cloud, hoje, é uma das IAs que eu mais utilizo aqui na empresa. Tipo, eu utilizo muito ela. Por quê? Ela é muito especialista em NTN, por exemplo, construir workflow, programação, no geral. Então, a gente vai utilizar muito ela. Então, se você tiver oportunidade, paga o plano da Cloud, utiliza a Cloud, que vai fazer toda a diferença. Entendeu? É a Cloud AI. Fechou? Então, bora lá. Depois que a gente construiu, criou esse nó do nosso agente, a gente precisa colocar a nossa base de conhecimento, que é a que a gente vetorizou no vídeo que saiu, que vai sair hoje. Ó, não saiu o vídeo hoje ainda, mas vai sair hoje, que é o vídeo que a gente vetorizou todos esses dados. Nisso, a gente clica aqui em Tool e seleciona a nossa base vetorizada, que foi a do Supabase. Só pesquisar aqui, ó, Supabase Vector Story. Seleciona a credencial da Custom Street, que é onde a gente guardou nossa base de dados, e a gente coloca um prompt para esse Supabase Vector Story, que é a nossa base vetorizada, que é o quê? Use essa ferramenta sempre que um cliente fizer uma pergunta, tiver dúvidas sobre algo, ou se você julgar necessário para prompt bem simples, apenas para falar que deve ser utilizado essa ferramenta, a gente conecta a nossa tabela lá vetorizada Documents, que é o quê? O que é essa tabela Documents? Quando a gente vetoriza os dados, que são aqueles conhecimentos que a gente coletou da Custom Street, armazenou tudo sobre a Custom Street, a gente vetoriza ele. A gente joga todos esses dados para uma base vetorizada, que é uma base onde vai estar todas as informações da Custom Street. Nisso, a gente vai ter que usar esse nó para recuperar esses dados quando julgar necessário. Por exemplo, o cliente perguntou, quanto é o Insufilme X? A IA não vai saber se a gente não tiver um conhecimento para ela. Então, ela vai chamar essa ferramenta, onde dentro dessa base vetorizada, dentro desses dados organizados da Custom Street, vai ter sobre isso, o preço do Insufilme X. Então, ela vai lá, vai buscar e vai entregar o resultado. Bora fazer um teste, para a gente ver se realmente vai funcionar? E depois de conectar esse nó, a gente tem que conectar esse embedding aqui também, ó, que é a IA que vai fazer toda essa consulta, que no caso a gente também usa da OpenAI. Aqui, ó, Embed, OpenAI. O modelo é esse mesmo que a gente utiliza, o Small, que ele é até mais barato. E ponto. Bora fazer um teste. Leleto, você que é o dono da Custom Street, fala uma pergunta aí, para ver se ele vai responder certo. Você quer mais técnica sobre a loja, sobre o serviço? Pode ser qualquer uma tipo, das que a gente fez as pesquisas. Você trabalha com LED? Pronto. Bora ver. Aí, rapaziada, eu cliquei aqui, alguns de vocês podem não ter visto. Essa ferramenta de chat é para a gente fazer testes também, entendeu? Só que os dados de chat a gente vai receber ou de um nó do WhatsApp ou de um nó de alguma outra plataforma também, entendeu? Mas para teste a gente pode utilizar esse próprio nó de chat do N8N, que é esse daqui, ó. When chat message receive. Ó o inglês. Nossa, o Duolingo cortando de 80. Você tá doido? Então, ao receber os dados aqui nesse chat, ele processa dentro desse AI agente, entendeu? Por enquanto, ele está aqui, ó, chat input, que pega todos os dados de chat para ele processar. É só a título de teste, fechou? Beleza, estamos aqui com a ferramenta, o nó do chat conectado, bora testar. Vocês trabalham com LED? Bora ver como vai ser a resposta, se vai ter algum erro, e ver como vai ser o procedimento. E hoje, por incrível que pareça, a OpenAI tá caindo e tá praticamente fora do ar. Espero que no meio da call ela não decepcione a gente, né? Porque é bem comum de acontecer isso daí. Bora, meu filho. Tá movido a carvão, é? Aí, ó. Pronto. Guardou na memória sobre esse primeiro chat. Automaticamente ela guarda na memória do Postgres. Consultou na OpenAI. Ó, só que aqui, ó. Ela não consultou a base vetorizada. Por quê? Provavelmente o prompt que eu coloquei na base não está completo. Não está um prompt bem feito. E isso pode acontecer.
Entendeu? Aqui, ó, olá, para te ajudar melhor, você poderia especificar o tipo de produto, serviço, tá vendo? Ela não consultou a base. Aí o que a gente faz? Colocar uma pergunta mais direta ao ponto. Como o nosso prompt não tem um prompt de agente, por exemplo, por quê? O prompt de agente é o treinamento do seu agente de IA. A personalidade dele, como ele vai se comportar, as ferramentas que ele tem para utilizar, todas as ações que ele deve fazer é no prompt de agente. Como a gente está testando, a gente não colocou um prompt de agente, está literalmente solto. Então, a gente tem que ser bem específico para que ele consulte a base, entendeu? Bora pesquisar algo mais específico. A Custom Street trabalha com LEDs automotivos? Quais? Bora ver. Se ela vai consultar. Aí, ó, pronto, está consultando a base. Vamos ver se ela teve resposta. Aqui, ó, várias respostas que ela conseguiu ter da base vetorizada ao pesquisar. E bora ver o resultado. Sim, a Custom Street trabalha com LEDs automotivos. Alguns serviços relacionados. Aqui, ó. A LED, tal. Profissional, bora ver. Também fazemos troca de LED, além de outros serviços automotivos. Caso queira que eu te forme valores, marcas e especificações disponíveis. Você colocou na base as marcas que você trabalha? Você me mandou? A marca das LED? É. Não me recordo. Vamos ver alguma outra aqui, que dá para bem específico mesmo. Foi isso o filme. Isso o filme dá para pegar a marca específica dele. Quais as marcas de filme a Custom Street trabalha? Bora ver. Algo bem específico. Ao consultar, ele tem que entregar as marcas certas. Não consultou a base. Vamos deixar uma pergunta mais direta? Ou bora fazer de uma forma mais inteligente, que é fazer da forma correta, com um prompt de treinamento mesmo. Fechou? Aqui, ó. O Supabase Vector Story, eu não gosto de deixar com esse nome. Eu sempre deixo o quê? Base de conhecimento. Ou então só conhecimento. Entendeu? Mas no caso eu vou colocar base de conhecimento. Nessa formatação com underline também. Porque quando a gente colocar no prompt, fica mais fácil dele fazer essa pesquisa aqui e saber que é essa ferramenta que ele tem que utilizar. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer, pegar o treinamento que a gente fez da Custom Street e criar um prompt para esse agente de IA. E isso vai fazer toda a diferença. Deixa eu já abrir a minha cloud aqui. Só um minuto. Cadê? Custom Street, AI Development. Aqui, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela da cloud. Janela. Não está compartilhando do Chrome, não? Não, então eu vou só girar o prompt ou abra a cloud no Google. E aí vocês conseguem ver. Quero que vocês vejam também como que eu solicito um prompt de treinamento também para a cloud. Aí, ó, tá aqui, ó. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela da cloud? Tamo. Pronto, maravilha, então. Então, aqui é a tela da cloud, que é onde a gente criou toda a estrutura da Custom Street. Enviamos os dados, tem muita coisa da Custom Street aqui. Mesmo a memória de contexto da cloud sendo fraca, posso dizer até, ela vai ser bem útil para a gente criar esse primeiro prompt inicial de treinamento desse agente de IA. Fechou? Agora eu vou escrever um prompt aqui, acompanhem, para vocês verem também como que eu escrevo esse prompt. Fechou? Ô, venda, não para de cair. Ó, o perrengue chique. Tá doido, atrapalhando esses barulhos, né, É Rafa? da hora, né, mano? É muito chato. Você vai clicar ali em cima na notificação, pô, notificação de venda. Mas que caramba! Eu vou dar ideia, eu quero dar essa ideia para Meta não, para Apple, mas eu tenho medo de dar essa ideia para eles e eles não me pagarem por isso. Aí eu fico guardando a ideia para mim, que seria uma ideia de uma notificação invisível. Ah, por que invisível? Porque se sem querer você clicar em cima, você não vai clicar nem na notificação e também não vai perder todas as outras notificações. Entendeu? Só que tenho medo de dar essa ideia para eles e não me pagar por isso.
Olha os perrengues. Oh, meu Deus, tá difícil. É doído, é doído. Bora lá, ó. Cloud, estou desenvolvendo um agente de IA para a Custom Street. Rapaziada, para criar prompt, cria os prompts bem específicos, fala exatamente o que vocês querem, ferramenta que você usa, seu propósito, fechou? Para que seja bem completo o seu prompt, beleza? Esse agente de IA está sendo construído no N8N, na versão 1.102. Até a versão eu gosto de colocar para que ela seja mais precisa. A proposta desse agente de IA é ser um atendente especialista em atender, vender, realizar orçamentos, agendar serviço. Pronto, criei um promptzinho básico. Às vezes a gente pode perder a paciência nisso, que é só mandar resposta, mensagem curta para uma IA. Só que, galera, o máximo de dados que você puder enviar para IA, melhor. Eu ainda enviei poucos dados aqui. Geralmente eu escrevo quase uma bíblia de prompt, mas já vai ser o suficiente, pelo menos no primeiro prompt. Fechou? Vou até deixar claro isso aqui, ó. Esse prompt inicial, deixe ele de uma forma, adicionando mais ferramentas e funções nele no decorrer do desenvolvimento. Pronto. Bora ver o que a nossa querida Cloud vai nos entregar. Já vou utilizar esse prompt de início para teste, depois a gente vai lapidando esse prompt. Prompt é assim, rapaziada, ele nunca vai sair perfeito. Entendeu? Que nem aqui, ó. Já acabei de ver algo que tá errado aqui nesse prompt. Você é o assistente virtual da Custom Street. Nunca você deve usar isso. Ah, eu sou assistente virtual. Quem que quer falar com o robô, gente? Pelo amor de Deus. Quem quer falar com o robô? Ninguém. A pessoa não pode saber que tá falando com o robô. Entendeu? Então você sempre tem que colocar uma personalidade certa para ele. Entendeu? Então, vou pedir para ela já lapidar esse prompt aqui na hora. Mesmo que ela tá construindo um prompt bem completo aqui, eu vou pedir para ela fazer essa alteração, ou mesmo faça essa alteração. Como é só a personalidade,
Isso é tranquilo. Depois a gente adiciona outras regras, como você nunca deve falar que é um IA, um assistente, por exemplo. Ó, você tá doido. Aí falou mesmo essa Cláudia. Tá igual eu, faladora. Rapaziada, até aqui alguém com dúvida? Ou tá tranquilo? Qualquer tipo de dúvida que não falei, rapaziada. Você pode julgar simples ou besta, mas tirar dúvida de muita gente, entendeu? Então, façam perguntas. O J. Alves não tá muito. Pode falar, meu amigo. Pode falar, meu querido Jota. Você tá mutado, viu? Se você estiver tentando falar. Ainda tá mutado. Ou ele pensou pra falar sem querer, né? Tá bom. Se quiser falar, tamo aí. Então, beleza. Já vou copiar esse prompt para a gente ir direto ao ponto também. Prompts devem ser lapidados. Então, você não vai simplesmente fazer isso, pegar e colar ele aqui. Entendeu? A gente vai fazer o seguinte: alterar isso aqui para colocar esse define below, que é para definir o nosso querido prompt, e vamos colá-lo aqui e colocar como expressão. Só que a gente vai ter que fazer as alterações nele, que nem, ó, você é o assistente virtual da Custom Street. Não. Você é o Ravi. Ela vai gostar disso. Você é o Ravi. Um atendente da Custom Street. Você é humano, tem 23 anos. Se quiser colocar a Rebeca também pode, né? Vai vir outra? Uhum. Outro Agora filho? não, Zé. Ah, Ah, tá. não, achei que você descobriu aqui no meio da... Agora pra falar? Que isso, mano, vem da cá, ó. Então, rapaziada, eu vou colocar só isso, bem básico, só para ele não ficar falando, sou atendente virtual. Só que o ideal é você colocar uma personalidade bem completa. Colocar emojis que ele utiliza, colocar os tipos de personalidade, a forma que ele fala, entendeu? Então isso é bem importante. A gente vai fazer uma aula também de como criar um prompt estruturado, só que para não gastar muito tempo aqui, a gente já vai direto ao ponto, fechou? Aqui, ó, identidade e objetivo. Aquele finalzinho ali, lembrete final, ferramentas a serem adicionadas. Isso aqui eu acho que nem precisa agora. Isso aqui nem precisa agora. Vou até remover isso. Beleza, tá ok. Bem básico, porém suficiente. E lembre-se, todas as vezes você precisa definir aonde vem a mensagem do cliente, senão ele não vai conseguir responder. Eu sempre coloco aqui no header, bem no início. Vai ser mensagem recebida, coloco 2 pontos, e aqui, ó, você pode arrastar. Ô, Jordan, Fala comigo. a tela aí ainda tá na cloud, né? Nó, tá vendo? Tem de 30 nego nessa cal aqui, eu 2 horas escrevendo o prompt, só o Ítalo que acordou. Ah, não, velho, você está dormindo, mano. Acorda e sai do celular, gente. Você está rolando TikTok aí, fi? Tá doido? Eu tava só te testando, Ah, tá. entendeu? É por causa disso. Aí, pronto, rapaziada. Fiz algumas alterações, agora que vocês estão conseguindo ver. Eu removi a parte de cima, que era uma introdução, e uma parte do prompt que falava de possíveis expansões. De início não tem necessidade. Por enquanto, vou deixar desse formato mesmo, que não eu falei, algo bem simples, porém, depois a gente vai fazer esse prompt ficar bem lapidado e muito, mas muito eficiente. Entendeu? Mas de início é pra gente testar. Aí que nem eu tava falando, de início aqui no header, eu sempre coloco aqui, ó, mensagem recebida, 2 pontos, e só arrasto isso aqui, ó, o chat input. Nesse caso, é essa ferramenta de chat que a gente está utilizando para colocar a mensagem dentro do prompt. Só que, dependendo da ferramenta que você está utilizando, vai ser outro nome aqui, entendeu? Por isso que eu coloco aquele nosso 7 antes que eu falei do outro workflow, que é para definir os dados. Aí lá eu coloco mensagem, aqui eu só arrasto a string da mensagem, entendeu? Essas strings são as conexões entre os nós, viu, rapaziada? Que nem aqui, ó, essa string chat input, quando você arrasta ela para cá,
você está falando que a mensagem recebida é essa informação desse nó anterior com esses dados, entendeu? Que seria o quê? Quais são as marcas do seu filme a Curzon Street trabalha? Entenderam? Então, pronto. Deixa eu ver aqui, ó, sempre consulte a base de conhecimento. Sai notificação. Difícil, está difícil. Então, pronto. Agora, bora ver de novo. Agora, com um prompt de treinamento, bora ver se ela vai falar quais são as marcas do seu filme que a Curzon Street trabalha. E, rapaziada, para testes também, que nem, eu não quero escrever aqui de novo no chat essa informação aqui para não ficar testando. O que você faz? Você simplesmente vem aqui, ó, e clica aqui, ó, pin data, que vai ficar fixo. Então, toda vez que eu executar isso daqui, vai executar a partir desses dados que já estão fixos aqui, entendeu? Então, é mais tranquilo. Só que nesse caso, como ele é um nó ativador, ele não vai funcionar bem, não. Então, bora só mandar isso aqui. Geralmente funciona para nós que não são nós ativadores, que são esses nós que não iniciam redondinho aqui, ó. Nos nós que são quadrado, funciona bem. Nos nós que são meio redondo na ponta, são nós de ativação, nós iniciais. Esses nós que tem esses raiozinhos, eles são nós de ativação de algum tipo de ação, entendeu? Só mandar aqui no chat de novo, para a gente ver agora como que vai ser e se ela vai consultar na base de conhecimento, porque no prompt está para consultar. E olha só, consultou na base de conhecimento, bora ver qual o resultado que vai nos entregar. Bora ver. Olha o tanto de informação que pegou da Curzon Street. Bora ver. Oh, maravilha. Olá, a Curzon Street trabalha com isso filme de marcas premium reconhecida. Olha, incluindo Origin, tá certo, meu querido Leleto? E Blue Tech, nano carbono, tá certo, meu querido Leleto? Certíssimo. Olha só. Ultravision, como G5, G20, G35, todos com proteção UV completa. Então, pronto. Legal, depois também dá para treinar essa base aí, trazer um ramo Orange, explicar tudo bonitinho, depois. Aí, ó, pronto. Então, tipo assim, a base, você sempre vai adicionando mais conhecimento nela. Existe uma ferramenta que a gente criou também, que com as conversas com os clientes, ela automaticamente adiciona na base vetorizada. Então, todos os dias, ela vai ter a galera chama de self-learning, né? Que é tipo, é um autotreinamento. Ela treina com os dados recebidos e com o histórico de conversa. Então, recebeu uma pergunta específica. Aí um atendente que precisou responder. Então, ao atendente responder, ela identifica que foi um atendente que respondeu e adiciona na base de conhecimento. Então, quando tiver aquela pergunta de novo, não vai precisar de um atendente responder, porque está na base de conhecimento. Então, esse self-learning funciona meio que dessa forma. Ela sempre vai se treinando. Então, vai chegar num ponto que ela vai ser mais inteligente que até o próprio dono da empresa. Que essa é a ideia, entendeu? Porque, o ser humano ele não consegue armazenar tudo, não consegue lembrar tudo. Só que uma IA, com todos os dados organizadinhos numa base vetorizada, sempre vai lembrar, entendeu? Então, olha, respondeu certinho, maravilha. Agora a gente precisa fazer as lógicas, entendeu? Porque ela já está buscando a base de conhecimento, ela já está entregando a resposta, mas e aí? Como que eu vou fazer para ela me entregar essa resposta em texto no meu WhatsApp, por exemplo? E aí, como é que faz? Precisamos agora criar as lógicas antes disso daqui. Porque o chat já não vou precisar utilizar mais. Agora a gente precisa fazer o início, que é onde a gente faz o tratamento das mensagens, que é aquela mesma lógica que a gente fez naquele outro workflow. Basicamente, se eu vier aqui, copiar do outro workflow e colar aqui, eu já consigo utilizar. Só que a gente não vai simplesmente fazer isso. A gente vai explicar como funciona cada ponto desse daqui e utilizar a mesma lógica. Como eu falei para vocês, você não precisa simplesmente criar tudo do zero. Eu vou ensinar vocês a criar do zero para que vocês saibam como funciona a lógica. Só que não tem necessidade, entendeu? A lógica da Curzon Street é a mesma dessa. O cliente ele vai mandar uma mensagem, dependendo do tipo de arquivo, ele vai responder. Ele vai ter que ser cadastrado numa base de dados do mesmo jeito que a aluna desse outro agente precisava. A gente precisa cadastrar esse cliente. E ele também precisa ser cadastrado na ferramenta de memória de contexto longa. Então, vocês viram que as lógicas se conectam? Por isso que a aula é sobre isso, é criando um agente de IA na prática. A prática não necessariamente é criando um agente de IA do zero, entendeu? Se bem que eu acho que eu coloquei do zero na copa. Não, coloquei não. Coloquei na prática mesmo. Fui tão burro assim, não. Então, basicamente é isso. Primeiramente, o nosso nó ativador que antes era... Pode falar.
essa partezinha pequenininha do agente, ficou claro para todo mundo? Ficou claro, rapaziada? Claro como eu? Ui, Ixi, lá eu. Claríssimo, transparente. levanta a mão aí. Quem- Levanta a mão, levanta a mão. Ó, Felipe, Jota, meu querido Tico. Cadê? Tá claro? Tranquilo. Então, pronto. Claríssimo, claríssimo. Coisa linda, maravilha. Então pronto. Se tiver alguma dúvida, vão perguntando, rapaziada. Vamos interromper aí, que ajuda muito a galera, principalmente a galera que tem mais dúvida, entendeu? Algumas respostas, que nem eu sempre falo, às vezes pra gente é besta, mas ajuda alguém. Fechou? Então, beleza. Bora criar, então, o passo inicial do nosso agente da Custom Street, que é a parte de cadastrar o cliente. E olha, a única coisa que eu vou precisar fazer é explicar cada nó para vocês, porque os nós já estão todos pré-prontos. Olha só, que maravilha. É muito mais fácil, né, gente? Assim é muito lindo, né? Porém, se você não entender como que tá funcionando isso aqui, você tá mais ou menos enrolado. Então, bora entender como funciona essa lógica. Se aqui era aluna, deixa eu definir como cliente. Fala comigo, Felipe. Deixa eu ver o chat aqui, se eu consigo ver o chat. Pode falar, Jordan? Pode falar, irmão. Cara, sendo sincero com você mesmo, acho que uns 20 minutos atrás, eu não sei quem que foi o rapaz aqui da Cal, e ele pegou e perguntou pra ele, era uma pergunta besta, mas pra mim eu também fiquei na dúvida, como é que ele criava tudo isso aí e não esquecia? Não quero no esquecimento, acho que foi tipo uma coisa desse jeito que ele perguntou, não sei quem que foi o rapaz que perguntou antes. Como é que fazia pra memorizar, toda a parte de como que a IA faz para poder mandar a mensagem que você tá perguntando para ela. E literalmente, igual você tá falando aí do negócio da IA, eu tô aprendendo com você, porque eu não sei mexer nisso aí não. Vou ser sincero. Mas você fala como a gente, eu, Jordan, lembro como executar, ou como a IA lembra do contexto da conversa. Tenta me explicar um pouco melhor disso. Porque, tipo, Os dois lados. Hã? Os dois lados. Porque querendo ou não, pra IA poder fazer a parte dela, você tem que mandar um prompt certo. Uhum. Não é simples uma simples conversa, tem que mandar o prompt para ela te entregar uma mensagem sucinta que te leve onde você quer. Uhum. Então tem dos dois lados. Porque Então, eu, ó, particularmente, é igual esse meio que organograma que você está fazendo aqui, que você usa o webhook 2, o redirect mensagem, types, o OpenAI, o que eu querendo ou não, o ChatGPT, todas essas coisas aqui, isso aqui para mim é novo. Eu nunca mexi nisso aqui. Eu acho que esse aqui que o meu primo tá querendo, é Santos também. Eu acho que eu sei o que meu primo tá querendo saber. Porque, assim, Felipe, a minha dúvida deve ser a mesma que a sua e a sua deve ser a mesma que a minha. É porque, assim, ó, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está acostumado com cloud, com ChatGPT, o Gemini agora e tudo mais. O que acontece é, hoje a gente discutiu isso mais cedo, John. A memória desses caras é uma pequenininha, entendeu? Então, tipo assim, contexto da mensagem, quando você manda hoje eu cheguei pra você e falei o quê? Nossa, velho, o ChatGPT não leu meu arquivo de 72 mensagens. 72 páginas, na verdade. Por quê? Porque a memória de contexto dele é pequena. Então, aqui não, Felipe, aqui a gente está criando uma memória, um cérebro para o agente de IA para ele ficar funcional. Por isso que confunde a cabeça. Assim, como é que o cara vai responder, vai conversar com o meu cliente, sendo que a memória dele, quando eu estou conversando com a gente, com o IA, né, com o ChatGPT, ele se perde, buga, ele começa a alucinar. Por conta disso, porque aqui você cria uma memória. Uhum. Não é isso, Felipe? Acho que ele tá mutado ainda. E contextualizando também, na questão, Jordan, como que eu vou conseguir executar isso daí? Para mim tá muito complexo, tal. Cara, isso daqui, que eu falei, e sempre digo, é prática. Entendeu? Para mim executar esse workflow, é prática. E entender a lógica. Eu quero criar um workflow do zero. A mesma coisa. Prática e entender a lógica. Que nessa série que eu tô fazendo, literalmente vocês vão conseguir.
Se você vê essa call mais uma, mais duas, mais três vezes, vocês vão conseguir. E, pô, você me perguntou também, como que a IA vai lembrar desses dados, por exemplo? O Supabase, o vídeo que vai sair hoje, é bem especificamente sobre isso. O que acontece? A gente criou vários dados da Custom Street, tipo um documento com todos os dados da Custom Street, que é a empresa que a gente está desenvolvendo esse IA, que é a empresa do Leleto que está aqui também. Esses dados, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Esses dados são esses aqui, ó. O nome, a localização, a experiência, tudo sobre a Custom Street está aqui. Tipo assim, é muita informação. Então, para 90% das perguntas que o cliente fizer, vai ter aqui, entendeu? Então, tipo, aqui é o conhecimento. Só que esse conhecimento, ele está organizado de forma vetorizada. O que é isso? Os vetores do Supabase, ele é como se fosse as conexões do nosso cérebro. Que nem o cliente pergunta sobre onde fica a Custom Street? O agente de IA, ele pega essa informação, aonde fica a Custom Street, ele analisa o que tipo de pergunta é essa que ele está fazendo, aonde fica. Aonde fica é o quê? Aonde fica localização. Localização combina com essa parte na base de dados que está falando sobre localização. Olha, essa parte daqui que está falando sobre localização tem um endereço. Então, onde fica a Custom Street é nesse endereço. Entendeu? Então, tipo, essa base, ela vai correlacionando, ela pega vários dados, transforma em vetores, que são diversos números, um monte de número, e a IA faz esse tratamento de conseguir consultar esses dados dentro dessa base vetorizada. Entendeu? Que é essa base de conhecimento que eu coloquei no workflow aqui, ó. Esse workflow, esse fluxo, tem essa base de conhecimento. E aqui dentro do Supabase que tá esses dados. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aí. Aqui, quer ver? Vou até abrir o Supabase para vocês entenderem como que funciona na prática essa base vetorizada. Quer ver? Deixa eu continuar com o meu GitHub. Deixa eu entrar nele aqui só para conseguir mostrar para vocês como que ficam os dados dentro de uma base vetorizada. Deixa eu ver. Não, se bem que esse meu aqui, o meu tá conectado na outra. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui a gente custom table editor. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Vê se está aparecendo a tela do Supabase com um monte de dados. Tá, sim, meu querido. Então, ó, aqui é a base vetorizada. Aquele documento que eu mostrei para vocês lá no Google, que é em Docs, que é um texto explicando tudo, ele foi vetorizado e armazenado tudo aqui, ó. Queria aqui, se eu vier aqui, contente, vai ter aqui, ó, base de conhecimento, tal, os dados separados. Aqui, horário de funcionamento. Aqui tem os metadados, entendeu? Que ele cria os metadados para conseguir se conectar. E aqui os embedding, que são um monte de número que eu falei para vocês, que por esses números aqui, que na hora de consultar ele não se confunde, porque ele automaticamente já gera esses números. É a linguagem que ele consegue se comunicar de forma rápida, sem ter que consultar todas as linhas, por exemplo. Entendeu? E transforma... Isso aí, Jordan, resumidamente, é como se fosse uma localização de GPS. Cada localização, ela tem um número muito específico. Tá vendo? Por isso que eu amo esse meu amigo Kid. Tá vendo? Uma metáfora simples, pra vocês entenderem. É como se, literalmente, as coordenadas. Latitude e longitude. Então, ele sabe aonde buscar. Entendeu? Então, quando a gente vetoriza e joga tudo aqui para dentro, fica fácil. Entendeu? Fica fácil para a gente buscar uma base de conhecimento. Porque essa base da Custom Street é uma base bem simples. Entendeu? É uma base... Pô, o Kid, meu parceiro de automação, ele sabe muito bem. Tem base que a gente constrói, é extremamente complexa e é com muitos dados. E mesmo assim a IA não se perde. Por que isso acontece? Pela forma de que é construída uma base vetorizada. Entendeu? Então, a memória, a base de conhecimento, vai ficar basicamente dessa forma. Entendeu? Tudo organizado aqui. Então, na hora de consultar, ele vai conseguir ter os dados certos. Entendeu? Deu para entender lá ele? Cadê minha tela? E eu acho que também uma dúvida dele foi em relação à resposta, como a IA ela lembra do que falou e do que foi citado anteriormente durante a conversa. Tá, sobre isso, quer ver? Deixa eu mudar a janela aqui, que o Mac ele é meio chato às vezes para compartilhar as coisas.
Aí pronto, agora sim tá mostrando a janela. Está a janela certa? Aqui. Pronto. Aí, maravilha. Então aqui, ó. Sobre essa memória, como que a IA lembra da primeira, segunda, terceira mensagem? Utilizando essa memória aqui, ó. Esse nó que a gente colocou aqui, que é o Postgres Chat Memory, que é o que a gente está utilizando de exemplo, ele é responsável por armazenar essa memória de contexto. Exemplo, o cliente mandou, oi, bom dia. Aí a IA respondeu. Aí ele manda, quero fazer um orçamento de um isso filme. Aí a IA responde. Como que ela vai saber que ele mandou oi, bom dia e quer fazer uma memória disso filme? Com essa memória de contexto, que dentro desse Postgres Chat Memory, a gente tem aqui, ó, a quantidade de janela de contexto que ele vai ter, a quantidade de mensagens que ele vai conseguir ter como base para responder, entendeu? Só que, bora esquecer de início esse Postgres. Não, o Postgres está muito complexo, não sei o que é isso, esse elefante azul aí, não faço nem ideia do que é isso. O NHN tem essa aqui, ó, memória simples, pronto, utiliza ela de início, que ela vai fazer a mesma função praticamente, você só aumenta a sua memória de contexto aqui, ó, para ela conseguir saber, ó. Coloca 10, por exemplo, pronto. Com base nisso, ela vai armazenar os dados e vai conseguir saber a memória de contexto, entendeu? Vai conseguir saber a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta mensagem que você enviou. Fala, meu querido Tico. E qual é a diferença das duas para usar essa de início? Então, a simples é uma memória de contexto meio que do NHN. Esse nó aqui é algo para, tipo, uma funçãozinha bem simples. Uma consulta de um atendimento bem robótico, por exemplo. Qual horário que vocês têm disponível? X horário. Vou marcar tal reunião. Beleza, marcou um contexto simples. Essa Postgres Chat Memory, que eu costumo utilizar mais, é mais para agentes mais complexos. Eu quero lembrar mais o nome, a galera geralmente tem uma conversa mais longa, o cara conversa, tira muitas dúvidas antes de fechar uma venda, então ela funciona melhor, porque o Postgres, ele está conectado lá no Supabase, que é o quê? É um banco de dados SQL, é um banco de dados extremamente complexo, é um banco de dados que é utilizado, tipo assim, para praticamente tudo. Então ele é mais rápido, ele é mais robusto, ele armazena mais mensagens, então se tiver centenas de clientes armazenando dados, ele vai conseguir tranquilamente armazenar os dados dessas centenas de clientes de forma organizada e que não vai dar bagunça, entendeu? Então, esse Postgres é algo mais avançado, algo mais robusto, algo mais sólido. Essa simples é para algumas funções básicas, entendeu? Então, essa é a diferença dos dois. Um é mais complexo, um é mais completo e mais rápido e consegue armazenar mais informações, e a simples é para funções simples. Eu uso mais para teste. Entendeu? A Postgres, eu utilizo ela para praticamente tudo. O nosso querido KJ usa muito o Redis também, que é um banco de dados que armazena dados do próprio NHN, entendeu? E ainda tem outro fator bem interessante do porquê. Que é do próprio N8, ele armazena os dados dentro do N8N. Então, consequentemente, se você usar VPS, ela vai ficar muito mais pesada e a sua requisição vai demorar mais e até a OpenAI ela vai consumir mais créditos, porque ela envia muita informação de uma vez. Já o Postgres, ela busca no Supabase, que não fica armazenado no seu N8. Então, ele vai ser uma resposta mais rápida, fluida e gastando menos. Exatamente. Porque, principalmente, eu utilizo o NHN Self-Hosted. O que é isso? É você conectar esse NHN diretamente na sua VPS, que é na sua máquina virtual. Então, que nem o Kid falou, quando você pega e utiliza muita ferramenta do próprio NHN, você trava. Por quê? É uma máquina, como se fosse um computador online. Então, se você faz muitas requisições, você gasta memória RAM, você gasta seus núcleos. Então, nesse caso do Postgres, você está chamando uma ferramenta externa, entendeu? Uma ferramenta de fora e coletando os dados. Então, não vai consumir a sua VPS. Então, esse agente de IA aqui é um agente de atendimento, porém tem agente que é de venda. Pensa aí você recebendo tráfego 1000 mensagens por dia. Você acha que uma memória simples, que é dentro do próprio NHN, ia aguentar? Não ia, entendeu? Então, basicamente isso, ela é mais robusta e mais sólida e funciona nessa memória de contexto. Entenderam? Conseguiu entender a lógica?
Ou ficou confuso ainda, Tico? Eu entendi sim. Perfeito, meu amigo. Então, basicamente é isso, rapaziada. A memória de contexto responsável para a gente organizar todas as mensagens e conseguir ter um contexto de todas as conversas. E a base de conhecimento é para consultar, para responder. Pode falar, Felipe? Fala com nós. Ô, Jordan, não querendo atrapalhar a sua lógica de raciocínio, que eu vou chegar lá na sua lógica e que você vai conseguir entender. Eu vou sendo um usuário básico, simples. O usuário, hoje em dia, ele está acostumado com o quê? Chat GPT básico, fazer aquelas perguntinhas simples. Hoje em dia, igual você falou, tem o workflow. A maioria das pessoas, igual no meu caso, para mim isso é novidade, que eu nunca mexi com essa parte do workflow, querendo ou não, enraizamento de você não precisar manualmente responder um cliente. Você ter toda essa base de informação dentro de uma pasta, querendo ou não, de uma organização, que a pessoa te perguntar, vamos por 7 horas da manhã, ninguém tá querendo responder ninguém. Logicamente, vai ter uma IA para a pessoa mandar, não ter a demora, e essa IA responder solucionar o problema do cliente, seja lá de quem seja. Aí tem o cliente básico, que é aquele que vai perguntar, e a gente, no caso, que vai mexer com o workflow para poder programar ele, para poder fazer essa resposta mais automatizada, mais automática no caso, e mais rápida. Para mim que no caso, eu sou uma pessoa, querendo ou não, uma pessoa nova nessa parte. Que é a primeira vez que literalmente eu tô vendo alguém mexendo no workflow. Eu vejo direto no, tipo, no Instagram, na internet, tem os caras que postam esse enraizamento no workflow, a resposta automática, IA, tudo mais. Então, no caso, para mim, querendo ou não, os outros falam assim, agente IA, meu agente IA, o agente IA. Cara, eu vejo, mas só que eu basicamente eu não sei. Então, querendo ou não, eu sou uma pessoa nova. Então, para mim, isso aí é uma coisa nova. Entendeu? Aí, o que você falaria de uma parte dessa? Então, ó. Pô, a gente que... Eu me coloco nesse grupo, mesmo eu já trabalhando, mesmo a gente criando agências que a gente vende a 10, 15, 20 mil reais, eu me coloco no grupo de que sempre tô aprendendo. E eu não sou diferente de você ou de qualquer pessoa que tá iniciando, entendeu? Que nem o Gustavo que trabalha hoje comigo. Ele chegou aqui sabendo fazer música e jogar. Ele era o top, fazer música e jogar. Pensa num cara bom para jogar e fazer música. Só que ele tinha uma coisa muito diferente de muitas pessoas do mercado e muitas pessoas que eu mesmo convivi e acreditava, colocava mais expectativa nessas pessoas, que era o quê? Força de vontade. Ele quis aprender. Ele sentava do meu lado e, tipo assim, ele observava, perguntava e aprendia. Ele tinha sangue no olho de aprender. E o que fez ele sair de ser um cara que sabia jogar e fazer música para, pô, hoje ser um dos mais foda que eu conheço do NHN? Literalmente, curiosidade, sentar a bunda na cadeira, executar e praticar. Eu joguei muito workflow na mão dele. Eu fiz ele executar muita coisa. Nada foi por mim, tudo foi por mérito dele. Porém, eu joguei responsabilidade nele mesmo. E falei, olha, se esse agente der erro, responsabilidade sua. Então aprende a resolver esse erro aí, meu amigo. Basicamente, ele começou a aprender, começou a pesquisar, começou a me perguntar, que isso foi, pô, algo que mudou a chave, porque ele fez pergunta, da mesma forma que você está fazendo. Hoje você está me fazendo uma pergunta que, pô, Jordan, sou iniciante, não entendo muito, mas se você está até agora aqui nessa call, você quer aprender. Não sei se é para o seu projeto, não sei se você já tem alguma empresa, não sei se você quer trabalhar, você quer ter uma profissão nova, mas acredito que você quer utilizar isso para alguma coisa. Entendeu? Você entendeu o valor disso. Da mesma forma que eu aprendi há tempos atrás, e isso, graças a Deus, mudou minha vida. Não necessariamente o NTN, mas o WhatsApp Marketing, criação de agente de IA, que hoje, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a moto que eu tenho, a vida que eu levo, a empresa que eu tenho, foi graças a isso. Foi automação, IA e o WhatsApp Marketing, essa tríade. Então, tipo, pô, eu mudei minha vida a partir disso. E não pode ser diferente para você. Pô, Jordan, tá difícil, eu não sei, não entendo, para mim ainda tá complexo. Cara, primeiro passo, acompanha, mano. Realmente, se você vê valor nisso, acompanha. Essa série que eu tô fazendo é algo que ninguém no mercado faz, mano. Entendeu? Ninguém faz do zero. Essas calças que a gente faz, ninguém faz. Ah, Jordan, mas por que você tá fazendo isso então? Literalmente pra gente manter esse network e depois a gente vai fazer um pitch, a gente vai vender o nosso produto. Ó, que mirabolante. A gente vai vender. Porém, você vai aprender aqui.
entendeu? E, pô, Jordan, eu quero aprender, eu quero profissionalizar, então chega para perto. Vai ter o nosso treinamento, você pode adquirir o treinamento e aprender a partir dele, ou, pô, fala, não, Jordan, por enquanto não tenho saldo, vou começar do YouTube. Vai pelo YouTube, mano, começa, faz, testa, pergunta. A comunidade que tem lá, mano, você pode perguntar na comunidade, você pode perguntar para mim, entendeu? E, consequentemente, quando você entrar no treinamento, você vai ter meu suporte e você vai deixar de ser esse iniciante e vai começar a introduzir para o nível profissional. Então, nisso, você vai aprender muito mais, entendeu? Começa pelo YouTube, começa fazendo pergunta, que a gente vai desenvolvendo isso junto. Fechou? E, rapaziada, a aula inicial vai parar por aqui, porém, para vocês que vão ter que tiveram o privilégio de poder estar acordado nesse momento, de poder estar no ACAL e sendo essas pessoas diferenciadas que estão aprendendo até agora, vai ter a parte 2 dessa aula, que vai ser a continuação, literalmente dessa mesma forma, tirando dúvidas, respondendo e executando. Essa parte 2, talvez a gente não faça na próxima quinta, talvez a gente faça antes, para que vocês já fiquem com a memória fresca. E essa aula vai continuar gravada no YouTube, que nem eu falei. Você tem a oportunidade de olhar pelo próprio YouTube e fazer por lá, entendeu? Rapaziada, alguma última dúvida? A gente vai quebrar as últimas dúvidas e a gente vai finalizar essa call. Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu a criar o prompt, a gente aprendeu a consultar a base de conhecimento, as lógicas do workflow, como a gente faz as conexões, tudo nessa aula de forma didática, de forma simples. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Viu, né? Igual no casamento, você tá doido? Tem não? Nossa, tô bom. Não. Parabéns, professor. Nossa, tô bom demais para ensinar. E ninguém teve uma dúvida. Você tá doido. Então, rapaziada, é isso. O quê? Pode falar. Passo a passo disso, detalhado, mastigado, limpo. Vai estar onde? Mano, vai estar no nosso treinamento, entendeu? A gente já tem o método ZARC pra galera. Olha só, o Leleto nem sabia disso, mas pra galera que já tá no método ZARC até o final de agosto, ou a mulher ligando aí, rapaziada, lembrou. A galera que já tá no treinamento no método ZARC, que é o atual, que é de WhatsApp Marketing API oficial, extremamente completo. Quem já tá no método ZARC, nesse preço atual, ele vai ter o curso completo de NTN, construção de agente, tudo isso daqui mastigado. Desde a configuração de um nó. Para que é o nó webhook? Para que serve conectar esse nó? Tudo isso, o cara que já está lá dentro já vai ter. O Tico mesmo já está no treinamento, entendeu? Então, tipo assim, a galera que já comprou, vai ter. A galera que ainda não comprou e comprar até agosto, final de agosto, vai ter. Não comprou. Jordan, não comprei, vou comprar depois. Vai pagar mais caro e separado. Não vai ter o curso de API oficial, entendeu? Então, eu quero ter o curso de API oficial, aprender a fazer disparo em massa, automação com API oficial, criar API, tudo sobre a API oficial. Pô, comprou até agosto, vai ter o curso de NTN avançado com esse. Não comprou, vai comprar por um preço mais caro e separado os dois. Fechou? E vai ser 100% mastigado. Entendeu? Tudo explicadinho, tudo bonitinho, as causas vão estar armazenadas, vai ter vários workflows prontos, que nessas lógicas que eu utilizo aqui, esses workflows, vocês podem copiar e colar, vocês podem sim, porém entendendo. Por quê? Eu não vou mandar um workflow para você copiar e colar simplesmente para você se ferrar lá na frente. Basicamente isso. Então você primeiro vai aprender a usar, depois eu tiro os workflows pré-prontos, se altera e vende a 5, 10, 15 mil reais, que é basicamente esse preço. Quanto que vale um funcionário para uma empresa? Quanto que você vai economizar para essa empresa? É só vocês parar para pensar nisso. Então você já entende a percepção de valor em relação a isso. Hoje a gente fecha diversos clientes por conta disso, porque realmente hoje em dia é o que muda o jogo para as empresas. Fechou? Então é isso. A galera do YouTube, na descrição tem o link do método ZARC, tem o link da ZARC Community, que é a comunidade no WhatsApp gratuita. Só entrar na comunidade, só comprar o método ZARC, vem fazer parte e revolucionar esse mercado aí que muita gente está só enrolando, não está fazendo nada, né, rapaziada? É isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima aula. Vai ser semana que vem. Fique atento na comunidade e no seu WhatsApp que a gente sempre vai avisar. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Com Deus.